Fala pessoal, vocês estão no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Hoje de uma maneira aqui um pouco diferente, né, do que vocês estão acostumados, numa versão online do nosso podcast, porque nós temos convidados assim que são ilustres e estão assim um pouco longe da gente, mas a gente também não queria perder essa oportunidade. Antes de começar, siga a gente em todas as redes sociais, tá? Elas estão aparecendo aqui na tela. Para quem está ouvindo a gente aí no Spotify, no YouTube você encontra a gente, só jogar Sebrae Previdência, YouTube, Facebook ou LinkedIn, jogou Sebrae Previdência, você acha a gente, tá? No Spotify, se você estiver assistindo a gente aqui pelo YouTube, Sebrae Prevcast, só jogar lá que você acha a gente também. E o nosso portal sebraeprevidencia.com.br. Hoje nós vamos falar sobre investimentos, estratégias de investimentos. E assim, para iniciar esse assunto, eu queria convidar a figurinha mais carimbada que tem nesse canal aqui, que é o nosso diretor de administração e investimentos, Vitor Hall. Todo mês, né, Vitor? Todo mês o Vitor. Todo mês, ou é podcast, ou é vídeo de fechamento do resultado dos investimentos, ou fechamento do trimestre, sempre está aqui. Vitor, obrigado mais uma vez. Ótimo. Tá. E introduz pra gente aí o assunto. O que que a gente vai falar hoje? Beleza. Bom, acho que aqui é uma experiência bem diferente para os nossos participantes. Na verdade, a gente teve a oportunidade de trazer uma equipe de gestão aqui de fundos, né? Como vocês sabem, aqui a gente terceiriza uma parte da nossa gestão de investimentos. A gente seleciona gestores no mercado, tem todo um critério de seleção quantitativo, qualitativo também, né? Para avaliar o histórico também desses gestores, a sua habilidade em cada um dos segmentos que a gente vai atuar, nos perfis de investimentos, e depois a gente também tem a briga lá de custo, né, dessa gestão, que a gente também entra nessa discussão. Hoje a gente trouxe aqui a equipe do Itaú. O Itaú faz uma gestão de uma parcela dos nossos investimentos. Eles gerem tanto o perfil conservador, moderado e arrojado. A gente tem outros gestores nos demais perfis, né? Eles competem entre si, né? A ideia é essa, para que ninguém fique muito acomodado. E aí a ideia é apresentar então um pouco do modelo de gestão do Itaú. Eu estou aqui com a Fernanda, com o Jefferson, com a Monique. Eles vão participando aí à medida que as perguntas forem aparecendo. E a primeira pergunta, acho que mais importante é eles poderem falar rapidamente aí da experiência deles, para que a gente tenha uma noção aí do que cada um faz e da experiência nesse trabalho aí de gestão de investimentos. Acho que pode começar com você, Fernanda. Claro, Vitor, obrigada pelo convite, agradeço em nome da Itaú Asset. Bem, eu tenho bastante tempo de casa, né, mas no mercado, em 94, eu comecei como economista macro para a tesouraria de banco, em áreas de análise de crédito. Em 99, eu vim para a Itaú Asset para trabalhar como economista macro, né, assessorando as mesas de gestão dos fundos de investimento. Depois desse trabalho, eu passei a fazer parte da equipe de distribuição, focando ali a educação financeira, as recomendações de investimento para o Itaú, para o Uniclass, para o Personalité. E nos últimos 8 anos, mais ou menos, eu me tornei uma especialista em portfólios, já para um público diferente, né, que é mais focado ali para fundações, private, segmento corporate, né? Ali para soluções bastante customizadas através de mandatos exclusivos, né? Então, eu represento a mesa de soluções que hoje é a gestora dos perfis conservador e moderado aqui para o Sebrae. Legal, uma ótima experiência e ver que a gente está trabalhando que é melhor aí do mercado financeiro. Jeff, você quer complementar aí, já que você acompanha a gestão do nosso perfil arrojado? Claro, claro. Obrigado aí, primeiramente. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar um pouco sobre investimentos. Bom, para falar um pouquinho da minha carreira, eu já tenho mais de 20 anos de carreira também. Comecei num grande banco americano, passando por área de research, de renda fixa, de renda variável, depois pela área econômica. Depois eu migrei para uma grande seguradora também para fazer gestão de ativos, então saí da parte de research, fui para a parte de gestão de ativos diretamente, representando ali a gestão dos recursos financeiros da seguradora. E há 12 anos eu vim para o Itaú, né, para fazer parte aqui do time de distribuição institucional, com foco também nesse segmento, né, não só de seguradora, e depois eu fui, enfim,
adquirindo outros segmentos aqui, como o próprio segmento de fundo de pensão, no qual eu já era ETQ na empresa anterior que eu trabalhava, então já tinha ali uma familiaridade muito grande, e hoje também a gente acrescentou a gestão não só desses 2 itens, né, desses 2 segmentos, mas também a parte de previdência aberta, né? Então, enfim, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre a questão dos investimentos, e importante, né, a gente passar por esses temas, justamente pensando no momento atual que nós estamos olhando política de investimento para o próximo ano, então o timing é perfeito para a gente discutir aqui, a gente está à disposição. Legal. Não, que bom. E aí, para entrar já no assunto, a gente e focar aí o que a gente quer, eu queria só dar um pouco, aproveitar a experiência de vocês, são muitos anos, várias atividades, né, que vocês já desenvolveram aí na mesa, trabalhar em outros bancos, no research, né, enfim, várias formas de atuar no mercado financeiro. E imagina aí pelo tempo que vocês passaram por diversas crises econômicas e momentos também de euforia, né, muito grande, que a gente sabe que o mercado também tem seus momentos de euforia. E aí eu queria saber, só se vocês puderem pincelar 1 ou 2 momentos desses aí, de como é que é esse momento para o investidor, né? Quando tem aquela euforia, como é que geralmente eles se comportam, né? A característica, o que vocês já viram, e os cuidados nesses momentos, e quando está esse momento, que talvez seja os últimos 2 anos, né, de um mercado um pouco mais difícil, não só aqui no Brasil, mas lá fora, e aí acho que todo mundo fica muito desanimado, e aí como é que a gente reage nesses momentos aí de mais dificuldade, de mais volatilidade? Legal, bem, eu estou no mercado desde o efeito tequila, né? Crise do México. Então, já peguei bastante crise das mais variadas. Eu acho que as mais impactantes, assim, para mim como profissional, e vendo o comportamento das pessoas, acho que foi ali a época do subprime, pandemia, porque a gente teve, assim, foram características diferentes, né? Impacto muito forte, o da pandemia muito agudo, o do subprime forte e prolongado. Então, os investidores, eles ficaram, assim, muito decepcionados, aqueles que tinham portfólios mais diversificados, e que a gente sempre falava, não, você tem que estar diversificado, porque a tendência do juro é de queda. Então, muita gente se desanimou, né, com uma renda fixa longa, com uma renda variável. Então, o trabalho depois dessas crises, né, de educação do investidor, foi muito mais custoso do que normalmente, porque foram impactos muito fortes. E muita gente recente no mercado como investidor, né? Então, não é qualquer um que tem na bagagem tanta crise para compreender que em algum momento aquilo se acomoda, que podem surgir oportunidades e que se você tem uma gestão profissional te ajudando, esses gestores eles vão estar identificando ali quando é a hora de realmente sair de uma posição ou montar uma posição nova, né? Então, assim, foram muitos momentos de crise, mas foram muitos momentos interessantes também, né? A gente conseguiu ter, olhando para a variedade de estratégias que a Asset oferece, investimentos que foram muito bem nesses momentos agudos de crise, né? Super inesperadamente renderam muito positivamente, e daí Não, me a lembro, gente... até interrompendo, Fernando, que eu ia até comentar, mas que eu vou te ajudar aí. Me lembro que a gente tinha um fundo chamado o Red Plus, né? E aí, Isso, em março ali, não sei se ia é, comentar, acho que ele rendeu 12 ou 13% no mês, é, enquanto o mercado de bolsa caiu é. 30%, né? Foi Foi surreal. muito marcante, porque assim, você, no meio de toda aquela confusão, né, de instabilidade do mercado, consegue entregar uma solução de diversificação em que o investidor não se machuca tanto, porque ele tinha ali, durante a pandemia, no portfólio dele, um percentual completamente descorrelacionado. Então, o bonito das crises, né, isso quando está se perdendo dinheiro de maneira geral na indústria, destacar alguns cases interessantes para a gente não se desanimar de manter portfólios diversificados, né? Então, eu diria que foram os meus momentos mais marcantes como profissional e assistindo a reação dos investidores. Não, e só acrescentando, não sei se o Jefferson quer falar alguma coisa, mas Claro. aquele momento ali, eu acho que eu participei das duas, né? As duas você falou, eu estava no mercado também, tanto subprime como ali do Covid, né? E de fato a intensidade e a forma foi bem distinta. Mas chamava atenção, assim,
nos dois momentos, tanto do subprime, a Bolsa, acho que nos últimos 2 anos tinha subido aqui no Brasil 30%, 40%, ali um pouco antes do subprime. Na verdade, a gente estava no pico da Bolsa de muitos anos, né? Estava ali perto dos 80 mil pontos. Depois a gente só viu esses 80 mil pontos 10 anos depois aqui no Brasil, né? Demorou. E de repente tudo desandou. Então, quem estava muito alocado, falando, agora vai dar tudo certo e tal, em um mês eu vi o seu portfólio evaporar se você tivesse concentrado. E o caso da Quit foi exatamente o mesmo, né? Você tinha um rally de 2019 ali de bolsa também, que começou até em 16, 17, que estava indo tudo bem, todo mundo, aqui eu só via todo mundo, pô, tem que colocar mais em bolsa, queria que o meu fundo conservador tivesse em bolsa, é uma loucura, e de repente em um mês caiu 30%. Então, acho que esse conceito é isso que a gente defende, né, da diversificação e a gestão de portfólio, como é importante, né? Que é de repente, essas crises são repentinas. Esse ponto que você tocou é bem relevante, né? Eu costumo dizer que as crises, né? A gente citou algumas aqui, né? Enfim, 97, 98, teve para todo tipo, né? Ásia, Rússia, México, né? No período mais recente, conflito armado, Covid, uma série de coisas que aconteceu. Esses eventos eles servem para mudar o impacto e a capacidade de reação dos agentes econômicos diante dos ciclos, né? A gente olha sempre a economia em ciclo, então investimento nunca tem ano calendário, né? Mas você tem que observar o ciclo. Você citou um ciclo importante, que foi a recuperação da Bolsa até 2019, saindo de um ciclo parecido com esse que a gente está agora, né? De corte da taxa Selic, né? A gente está dimensionando aí qual vai ser o ritmo de corte. Mas eu acho que o ponto principal aqui é que, ao longo dos anos, né? O mercado foi se reeducando em função dessas crises, porque realmente você tem uma crise que demora 12 meses de recuperação, 18 meses, né? E como que você consegue, em determinados ciclos, proteger o portfólio, porque vão ter períodos em que a gente vai conseguir ganhar dinheiro, né? Mas tem períodos que o ganhar significa proteger ou deixar de perder, né? Então é essa função de reação que é o que desafia e motiva os gestores, né? Ao longo do tempo a estudar cada vez mais e ver efetivamente, né? Enfim, desenvolver modelos, etc. e tal, para que a gente possa ter essa função de reação, né, essa função de, né, seja de recuperação, seja uma função de, né, de proteção. Realmente isso mudou muito a cara e a forma de fazer gestão ao longo das décadas, né, que aconteceram. Porque normalmente era, legal, aconteceu uma crise, agora a gente tem, sei lá, de 12 meses a 18 meses para você retomar um ponto médio, as situações normalmente se convergiam dessa forma, só que hoje você, né, está muito mais integrado, os países, a informação corre muito mais rápida também do que era antigamente. Então, hoje, a gente percebe que não é mais trivial, não é tão mais fácil assim a gente retomar o ponto médio, né, ou retomar a normalidade. Por quê? Porque normalmente as crises estão acontecendo de forma não sincronizadas e cada uma apresentando uma característica diferente, e você tem que incorporar isso para fazer o preço relativo, né, que é o que no final do dia define aqui se a gente vai tomar uma posição mais defensiva ou uma decisão mais ativa. Legal. Não, é isso mesmo. E outra coisa aí nessa linha, né, do risco, né, que é natural aí da atividade, né, acho que quem não está no dia a dia do mercado talvez não acompanhe isso, assim, a magnitude desses eventos, né, talvez passe um pouco despercebido quem não está no dia a dia, mas é uma realidade que a gente tem que lidar, e é engraçado, né, e as pessoas têm as referências assim, porque às vezes estão acompanhando distante, né, de que quando você está investindo, você só está, é como se, assim, se em algum momento você foi mal, teve um período de um mês, 2 meses, um período, uma janela de um desempenho um pouco abaixo, a referência ao CDI aí, é de que o gestor é ruim, né? As pessoas sempre associam que se rendeu menos do que o CDI, o gestor é ruim. E, na verdade, isso aí tem uma característica que os ativos, né? Eles performam de forma errática, às vezes, né? Acompanhando esses cenários. E como é que é isso? Como é que é traduzir isso e falar para o investidor, né? No dia a dia, acho que vocês lidam com isso também, de que vai ter janelas aí que vai render um pouco abaixo do CDI, que o CDI, que na verdade você não tem como ganhar muito a mais do que o CDI sem correr algum tipo de risco, né? Como é que é esse dia a dia responder a esses anseios aí dos investidores? Eu acho que é super importante a gente compreender, primeiramente, o apetite de investimento desse investidor e o horizonte, né? E quando a gente tem essa parceria com o Sebrae, isso fica muito claro
quando se apresenta a política de investimentos, né? Que a gente vai ter noção ali em como diferenciar os portfólios dos perfis de maneira diferente, para que aquele investidor tenha uma boa experiência de investimentos, né? Que ele compreenda que ele pode sim ter uma janela desfavorável, mas que a ideia é a gente ter, no médio e longo prazo, mais ganhos do que erros e acertar numa intensidade maior do que a intensidade das perdas, né? Então, o portfólio diversificado, ele vai combinar tudo isso, mas o pontapé inicial é uma boa leitura da política de investimentos da entidade, que é onde a gente vai descobrir qual é o apetite por risco e qual é o índice de referência, né? É bem diferente montar um portfólio que precisa ganhar do CDI de um portfólio que precisa ganhar do IPCA, né? O IPCA, a gente nem chama muito de benchmark, né? Porque tem uma incerteza muito grande sobre a trajetória da inflação de um mês para o outro, né? Então, um portfólio de IPCA parece fácil de ser montado. Alguém pode falar, olha, faz uma carteira com NTNBs, dos mais variados vencimentos. Só que tem ano que o juro, né, da remuneração da NTNB oscila muito e eu não consigo ter o resultado final esperado. Então, é necessário contar com outras classes de ativos, né? Mas, assim, como é que a gente lida? A gente lida trocando muita ideia com quem está pilotando ali os investimentos da fundação, que no caso aqui é o Vitor, para entender o que a gente pode ou não utilizar além da legislação, né? Ter ali uma gama de produtos. E mesmo se fosse um portfólio extremamente conservador, que não é o caso aqui, mas se fosse extremamente conservador, algum risco ele deveria correr para bater o seu benchmark de referência. Geralmente, o CDI é a referência dos portfólios mais conservadores, né? Porque existem custos, existem taxas, despesas, né? Então, alguma coisa precisa ser feita para a gente entregar um resultado líquido, né? De todas essas coisas que encarecem ali o investimento. Isso vale para qualquer investimento, né? Investimento da pessoa física fazendo diretamente, através de um plano de previdência, em qualquer situação. Então, mesmo os portfólios mais conservadores precisam de algum risco, e daí a gente vai ver, é o risco de crédito? É o risco de mercado? Né? É só renda fixa? Vai ter um pouquinho de moeda? Vai ter um pouquinho de bolsa? Não, se é super conservador não vai ter, né? Então, é isso, é uma receitinha ali de bolo, com ponto de partida na política de investimento da fundação. Isso Acho mesmo. que esse tema é bem, bem importante, Vitor, se eu puder comentar aqui rapidamente. Sim, sim. Eu acho que, assim, quando a gente pensa a gestão de recursos, né, e esse tema que você falou é exatamente nesse formato. A gente faz bastante conversa aqui com as fundações, né, de uma maneira geral, justamente para passar um pouco a nossa experiência do dia a dia. Então, seria equivalente, né, a gente iniciar uma gestão de ativos aqui, né, e eu faço sempre esse exercício, que assim, se você recebesse hoje 100 milhões de reais na conta e falasse assim, olha, agora você precisa fazer um investimento com esse recurso, você vai buscar suas referências, né? Então, 100 milhões de reais, aí você vai olhar para a bolsa e vai falar assim, faz sentido? Não sei. Quais são as referências que a gente utiliza aqui? Então, uma delas foi essa que a Fernanda colocou, prazo, né? Então, se eu estiver olhando esse investimento, que eu tenho que devolver esse dinheiro para o participante até dezembro de 2023, muito provavelmente eu vou estar ligado só a ativos de mais curto prazo. Renda fixa, não vou estar com uma posição muito grande em alguns ativos relacionados a pré-fixado, aos NTNBs, né, aos LTNs aqui, como é mais fácil da gente conseguir entender. Agora, você falou o seguinte, não, pera um pouquinho, mas você está olhando outras classes de ativos, você não tem até 2023 para me devolver esse dinheiro, você tem 20 anos para me devolver esse dinheiro. Então, a partir do momento que você abre essa possibilidade de um prazo maior, eu começo a ter que inserir isso nos meus modelos aqui para dizer o seguinte, onde estão as oportunidades, não olhando para 2023, mas olhando para 2024, 2025, 2026, e aí eu vou incorporando isso, né? E a função de reação aqui não é, poxa vida, você sabia que a bolsa ia cair, por que você não resgatou a bolsa e colocou na renda fixa que está pagando 13%? Porque ninguém tem essa informação ex ante. Vamos lembrar que o exercício é de hoje para amanhã, de hoje para daqui 1 ano, de hoje para daqui 2 anos. Então, a capacidade do gestor, como a Fernanda colocou,
é que a gente consiga suavizar os movimentos que vierem contra a carteira, né, e potencializar aqueles movimentos que vierem a favor dessa carteira, né? Mas teremos períodos em que realmente a rentabilidade vai reagir mal, né, em função da alocação que foi determinada inicialmente, por conta da gente não ter a previsibilidade. A gente trabalha com modelos em que a gente vai ficar mais ou menos otimista, né? E aí, só para fechar esse tema, o que é comprar um ativo, né? Quando a gente vai comprar um carro, um apartamento, a gente consegue ir lá ver a região, mais ou menos, quanto que é o custo do metro quadrado, quanto que eu vou pagar de despesa. No mundo dos investimentos é a mesma coisa. Então, eu olho contra o custo de oportunidade alto, o CDI, olho o meu horizonte de investimento, vejo aonde a gente consegue dar preço às coisas e determinar se ali eu vou ter um ganho, se eu estou muito mais convicto com esse ganho ou não. Isso é o cenário que vai me dar, né, também vai me amparar em alguma medida. Falar, olha, estou convicto com o cenário, estou convicto que eu tenho prêmio naquele determinado ativo, então eu monto uma posição, desde que seja definido ex ante essa política de investimento que a Fernanda colocou e que a gente entenda bem essa população que está ali definida entre conservador, moderado e agressivo. A expectativa é essa, de que a gente acerte mais, né? Mas que também a gente tem um horizonte para trabalhar que não é horizonte até 2023, senão isso diminuiria muito o nosso potencial de geração de ganho no tempo. Exatamente. E também essa questão que você falou do tempo é essencial, né? Porque você falou, você trouxe a referência aí do CDI, que eu comentei também, mas que as pessoas falam assim, mas o CDI está a 13 porque você está na bolsa, né? Mas a gente lembrar, isso aconteceu há pouco tempo atrás, né? Só indício, só indicação que a taxa ia começar a cair na reunião do Copom aí que começou em agosto, aí a bolsa teve 9 semanas subindo e a taxa nem tinha começado a cair ainda, né? Então você tem que ter no horizonte de tempo, você tem que considerar também que se você esperar a taxa chegar a 2, quando você for para a bolsa já está lá em 160 mil pontos e já percorreu o caminho todo, né? Então por isso que é essa dinâmica de o tamanho dessas posições, né? É essa que é a inteligência que tá por trás aí do trabalho de vocês, né? E aí, explorando essa inteligência aí que a gente trabalha, então, num modelo bem profissional, né? Usando equipe especializada, gestores profissionais que são dedicadas a isso, quer dizer, é a vida deles, né? A profissão deles o dia inteiro. É, como é que na prática aí as equipes se dividem para estar olhando todo juros, moeda, investimento. Aí eu sei que a gente faz também investimento em outras moedas, outros países, né? Bolsa de outros países, fundo imobiliário. Como é que é essa dinâmica aí? Como é que é escolhido, né? Depois da política de investimento, quanto que vai estar alocado em cada uma dessas possibilidades de investimentos aí? Legal. A mesa de soluções, né, que faz a gestão dos mandatos exclusivos para as fundações, ela se organiza em gestão por especialidades, construção de portfólio, né? Então, a gente tem por especialidades quem cuida de renda variável, ali um grupo de renda fixa e moedas, um outro grupo de crédito e líquidos e a montagem dos portfólios. E, além disso, eles olham para a asset e escolhem fundos, cotas de fundos de outras mesas de gestão, que podem estar fazendo diversificações ali, posições com as mesmas classes de ativos que a mesa de soluções opera, ou que vão agregar especialidades que a gente não tem na mesa de soluções, né, ainda, como a parte de investimento no exterior, por exemplo. Tem lá uma mesa de produtos indexados, né, até o Frade, que participou do outro podcast, faz parte dessa equipe que oferece ali uma série de vértices de renda fixa, de renda variável, se a gente quiser utilizar, o mesmo FOF que tem renda variável ativa, né, no exterior. Então, eles olham para dentro e para fora, né? Fisicamente, ocupam o mesmo espaço ali no escritório da Asset, na época da pandemia do home office, ficavam com o canal aberto o tempo inteiro para se comunicar. Então, a conversa, ela flui o tempo inteiro, mas eles são disciplinados, né? Toda mesa de gestão lá na Asset tem fóruns para discutir o posicionamento de maneira mais organizada, ver os erros e os acertos a cada semana, né? Então, às segundas-feiras, eles debatem sobre cenário e mercado.
só entre eles, sendo que vários inputs do economista-chefe já chegaram nas mãos deles de manhã, todos os dias, já foram feitas reuniões temáticas especiais encomendadas por eles, mas eles têm de segunda-feira um fórum só para olhar preços e agenda de mercado, às terças, olhar para todos os portfólios, bater como estão as posições, onde ganhamos, onde perdemos, o que vamos fazer agora, né? E tudo isso documentado, né? A documentação é um diferencial do gestor especializado, porque ele também sofre de alguns vieses, né, comportamentais, essa coisa que o Vitor falou de olhar as janelas, olhar o passado, também pode atacar ali o pensamento de um gestor profissional, mas se ele documenta tudo que ele opera, né, e está ali debatendo com a equipe, decidindo em comitê, você tem ali maneiras, né, de se chegar ao portfólio final, tentando eliminar esses vieses, olhando mais para frente do que para trás, porque o mercado muitas vezes precifica muito antes do tempo um cenário, às vezes o cenário nem se consolida e se precificou algo na direção, né? Há pouco tempo a gente veio de uma precificação de talvez a Selic caindo abaixo de 9 no final do ciclo, agora já voltou para 10,5. Teve gente que ganhou dinheiro com a precificação indo até abaixo de 9, e o mercado voltou. Então, é um dia a dia ali de muita disciplina, né? De fóruns semanais, mas olho no olho também. Se precisar desmontar a posição ou montar uma posição nova de uma hora para outra, eles vão fazer, né? É isso, basicamente. Não sei se o Jefferson quer contribuir, mas assim, antes, acho que é muito importante, né? Primeiro, entender aí, para quem não está no dia a dia, que de fato não tem nada certo no mercado financeiro. E isso eu gosto de falar bem claro. Fala o seguinte: as pessoas às vezes procuram, né? Ah, eu quero um gestor, e olha o passado e fala assim: ah, esse cara aqui nessa janela acertou, e imagina que aquela situação é uma constância, né? Se existisse, né, eu gosto de falar muito isso, se existisse alguém que fosse constante, todo mundo iria alocar nesse cara, né? Quer dizer, e aí ele ia operar sozinho no mercado, o que não é viável, né? Porque tem que ser, para ter uma pessoa acertando um cenário, tem que ter alguém errando, porque um compra, o outro vende. Não tem como ter um cara que acerta tudo, porque o recurso ia ficar empossado nesse cara. Então, na verdade, esse trabalho da diversificação, né, esses trabalhos de especialistas aí, é de fato muito importante. E o que eu acho que eu queria ressaltar da Fernanda é que, quer dizer, então esse trabalho de análise que é feito entre eles para entender o que deu certo, o que deu errado, é para também, né, Fernanda, não ficar casado numa... Porque às vezes eu vejo muito da pessoa física, ela fala assim: ah, eu entrei na bolsa, caiu, e ela não quer mais realizar aquilo, né? Ela perdeu lá 5%, e ela fala assim... Aí a gente, às vezes, né, como tem um amigo conhecido, fala assim: ó, o cenário está ruim, sei lá, tem risco da China, tem não sei o quê, era bom diminuir essa exposição. Mas ela fala assim: não, mas eu estou perdendo 5%, ela fica presa aquilo, né? E aí não quer desfazer daquilo. E não, e a dinâmica é olhar para frente e falar assim: ó, se eu errei aqui, aí, às vezes reconhecer aquilo e falar: ó, como é que eu vou recuperar e como que eu ganho dinheiro para frente. Se o conjunto de premissas mudou, eu tenho que alterar a minha posição. Então, às vezes, a gente monta e tem que desmontar, porque algo diferente aconteceu. Por isso que essas reuniões mais organizadas semanais, elas são importantes para passar premissa a premissa do que tinha levado a montar aquela posição em cada classe de ativo, né? Se algo sai muito ali da trajetória projetada, isso vai representar um ajuste no portfólio. Acho que esse é o tema que a gente tinha comentado agora há pouco, né? Dar preço nas coisas, né? Então, esses comitês, é isso, né? Revalidar as nossas teses de investimento significa que a gente está olhando para as variáveis que aconteceram no período mais recente, desde que eu montei aquela posição, e se aquilo está em linha com o que a gente projetava inicialmente em termos de resultado para o portfólio, né? Então, é sempre olhando mais para frente, aprendendo com o passado recente, obviamente incorporando, né, essas informações aos nossos modelos, enfim, como vocês colocaram, são pessoas, né? Então, se a gente tem essa disciplina, se a gente consegue executar essa atividade dessa forma, a gente não tem aqui o susto, né? Que é aquela coisa que seria o pior dos mundos, que era um gestor tomar uma decisão pela emoção. Não, a gente revalidou a premissa, a gente está confortável,
a gente acha que isso ainda tem algum retorno e, principalmente, né, a gente tem o limite de risco que foi estabelecido pela política de investimento, que, portanto, nos dá ali o conforto de seguir também com essa operação. Evidente que se a gente tiver aproximação com esses limites de risco, isso interfere, porque a própria Sebrae aqui tem a leitura da sua população e sabe que a gente não poderia ir além daquele limite, né? Então, esse é o papel fundamental do gestor, né? Manter a emoção fora, né, da sua decisão, né? E jogar dentro das 4 linhas do campo aqui, que é o que foi definido pela política de investimento. Não, essa questão aí agora é bem interessante, vocês trouxeram a questão de gestão de riscos, né? Que é super importante. Eu vou retomar um assunto que eu falei logo no início, mas aí eu vou explorar um ponto de vocês. Porque é exatamente isso, né? Quando acontece, né, alguns períodos de euforia, a bolsa começa a subir, aí são vários meses subindo, e a gente vai vivenciar isso certamente, vivenciou um certo rally ali entre maio, junho e julho, né? Isso certamente vai se repetir em algum momento. E as pessoas aí querem estar 100% alocadas, né? E fala assim, mas... E é assim, né? O cara ganhou... Ele começa a escutar, né? De amigos que ganharam. E as pessoas só falam quando ganha, né, Fernando? Ninguém fala assim, eu perdi na bolsa. Fala quando está ganhando. E aí você começa a se influenciar. E é aquilo, né? Quantas vezes eu já vi aqui, quando você tem esses momentos de mais euforia, a pessoa que nem conhece muito o mercado financeiro, que está no meu perfil conservador aqui, e que de uma hora para outra assim, mas por que você não tinha bolsa? E começa a insistir da gente, eu recebo aqui, né, dos participantes, mas por que você não tem bolsa no perfil conservador e tal? E a gente fala, calma, a gente pondera, né, que a gente faz um trabalho de gestão de riscos e que aquela classe de ativos não é adequada para aquele portfólio, para aquele desejo, aquele apetite de risco, né? Então a gente é muito criterioso aqui. E além disso, eu imagino que vocês têm as estratégias assim de mitigação de risco. Então é assim, vocês têm uma aposta principal, mas vocês estão sempre pensando no que pode vir de ruim, né? O que pode, que aquele cenário que você estudou tanto, tem a equipe de macroeconomia aí, dizendo que pode acontecer, que aquilo é provável, mas fala assim, mas e se não acontecer? Como é que você monta uma posição, às vezes, contrária para proteger aí o risco do portfólio, né? Como é que é essa dinâmica aí? E quem geralmente decide isso, né? Como é que é feito? Assim, a ajuda dos economistas ela é muito importante para traçar os cenários, mas a gente não vive só de cenário, né? A gente tem nas mesas de gestão, não só da mesa de soluções, mas nas mesas da asset em geral, um acompanhamento técnico muito importante para ver de que lado que está o mercado e não querer ficar de um mesmo lado muito exagerado de uma aposta única para não depois acontecer aquele efeito manada, né? Supondo todo mundo otimista e sai uma informação diferente do que se imaginava, todo mundo quer sair da posição, os preços sofrem exageradamente e você está ali no meio daquele turbilhão, né? Então, o acompanhamento técnico é muito importante, né? Olhar o tamanho do risco que o mercado está assumindo, né? Na renda fixa, na renda variável, rodar regressões para tentar entender para que lado que a indústria dos hedge funds está posicionada. Eles estão otimistas, eles estão pessimistas, estão comprados ou vendidos em câmbio, né? Justamente para a gente não ser surpreendido com uma guinada brusca de posição que faz os preços sofrerem demais, né? E quando quiser montar uma posição ali mais relevante no seu tamanho, também olhar esse técnico para começar lá cedo, antes dos outros, para comprar a preços interessantes, não ficar tão vulnerável, né? Enfim, o acompanhamento técnico, ele é super importante, ele ganha cada vez mais peso. E eu acho que a escolha dos instrumentos para fazer a diversificação, né? Você falou da renda variável, é um exemplo muito bom da gente dar. Então, por exemplo, chega um portfólio com uma meta de moderada a alta em relação ao CDI, que a gente acha que faz sentido usar uma parcela de renda variável estruturalmente presente sempre ali ao longo do tempo. A gente vai usar uma parte da banda ali de permissão de renda variável com algumas estratégias. No caso, desde o ano passado, a gente vem construindo essas posições estruturais em RV com estratégias mais defensivas, menos dependentes de um bom ciclo econômico, né?
E daí, para querer subir um pouco mais essa posição, subir, descer, à mercê dos preços de mercado, usar instrumentos mais líquidos, né? Ou um fundo indexado, se fosse o caso, um ETF, ou dentro das nossas cotas de fundos multimercados, tem índice futuro, ou ações operadas diretamente, coisas que eu posso subir e descer de tamanho rapidamente, né? Porque se eu tiver ali na minha posição estrutural uma necessidade de alterar rapidamente o tamanho dela, eu não vou conseguir com agilidade de um dia para o outro, de 2 dias para o outro. Então, a escolha de instrumentos também é importante quando você está introduzindo o risco de renda variável num portfólio. Legal. Não, é isso mesmo. E esse trabalho é que eu acho que eu queria trazer aqui, que é super dinâmico, né? E assim, não é aquele. Os participantes às vezes imaginam que a gente está aqui, montou a política de investimento, início do ano, e aí segue aquele modelo e vê o que vai acontecer, né? O mercado como é que vai andar. E na verdade, ao longo do mês, né? Quantas vezes a gente se reúne, às vezes, né, Fernando? Para discutir, ó, acho que vamos mexer. Agora, no início do ano, a gente teve aquela situação da crise de crédito, né? Uma pequena, não é nem uma crise de crédito, mas uma certa desconfiança ali quando algumas empresas aqui do Brasil, lojas americanas, Light, né, algumas varejistas, tiveram problemas e o mercado se assusta. E eu me lembro muito bem que logo no início ali a gente se reuniu e falou assim, ó, vamos reduzir essas posições antes que o mercado, né, aquilo que você falou, né, tem muita gente posicionada nesses ativos e a gente, ó, vamos tentar sair primeiro, porque se a gente esperar bater ali na pessoa física e começar a sentir esses efeitos do crédito, a gente provavelmente vai sair num preço bem mais baixo, né? Então, esse é um trabalho dinâmico, né, que a gente conta não só com o acompanhamento que a gente faz aqui no Sebrae, mas com a expertise aí dos especialistas ali, que estão... E a decisão da volta do crédito, de voltar a subir posição, ela foi puramente técnica. Não teve uma influência desse cenário, propriamente. A A gente, gente voltou ali em maio, mais ou menos junho, e começou a é, voltar, né? a gente monitorou a liquidez, se voltaram a ter emissões no mercado primário, secundário, evolução da captação líquida da indústria de fundos, né? Ah, abertura e fechamento de spreads, de debêntures atreladas à CDI, atreladas à IPCA, né? Olhando esses indicadores técnicos para entender se havia ou não uma normalização e se valia a pena voltar a alocar. E foi interessante, porque desde então os spreads vieram recuando e a gente voltou a ter para os portfólios do Sebrae a ajuda do crédito para compor a rentabilidade, né? O crédito como o seu papel normal, de ser um colchão ali de rentabilidade para a renda fixa. Baixa bola, né, em tese, né? Historicamente com baixa bola, mas em alguns momentos, né, dá trabalho. Fernando, acho que assim, para finalizar, eu vou focar aí na gestão de uma caixinha aí que a gente tem lá mais no perfil já, mas na verdade nos outros gestores, né? Lembrando que Itaú é um dos gestores nosso do fundo exclusivo, a gente tem mais a Sul América e a 20 como gestores exclusivos, e às vezes as estratégias variam um pouco de como a gente faz a alocação de portfólio, mas como eu lembrei, a Ampesa é um pouco a estratégia um pouco diferente, é isso que a gente quer. Eles têm o mesmo mandato, né? Então é uma forma da gente também diversificar as visões, né, de mercado, as posições. Mas aí acho que o Jefferson também agrega que tem um produto lá que é o Fund of Funds, né? O gestor de fundos, que é o cara que, além de fazer todo esse trabalho aí do nosso portfólio lá do perfil arrojado, ele está olhando também a indústria inteira, outros gestores, né? Outras assets. Então, vai comprar fundo aí de qualquer gestor de recursos, não só do Itaú, para formar as melhores estratégias, né? Eu queria que você comentasse aí como é que são escolhidos essas assets, essas outras assets, as estratégias, que você falasse um pouco sobre isso. Claro, claro, vamos lá. Esse é um tema aqui dentro da Itaú Asset, né? É um projeto, na verdade, que nasceu lá em 1997, né? E por que ele é de tão longo tempo assim? Porque você imagina que o quão complicado é você conseguir selecionar um gestor, né?
e de certa forma, quando você seleciona esse gestor e oferece ele para os participantes aqui do Sebrae, o Itaú está, de certa forma, chancelando a qualidade daquele gestor. Então, para que a gente possa fazer isso de uma maneira bem profunda, né, a gente desenvolveu um modelo nosso, né, de seleção de gestores, que leva, entre outras, assim, 8 características importantes, né? Então, aqui a área de Fund of Funds, ela vem o quê? Trazer gestores, como você colocou, né, dentro do portfólio, ali do arrojado, só que essas gestoras são aquelas, muitas vezes, são chamadas de independentes, né? E qual o papel fundamental dessas gestoras independentes, né? Basicamente, é poder proporcionar um valor, né, por meio de uma diversificação entre essas cabeças, né, maior do que se a gente tivesse com um único gestor, aqui no caso do Itaú. E começou lá atrás, porque justamente a gente viu a necessidade de, com a chancela do Itaú, a gente conseguir também diversificar o portfólio do cliente para essas outras casas. Então, essa modelagem hoje, ela traz algumas coisas muito relevantes para os clientes, tá? Eu vou citar algumas aqui, por exemplo. Então, a possibilidade de você analisar uma casa na sua origem. Como a gente hoje é o maior fund of funds do mercado, a gente começa analisando essas casas muito antes dela chegar no mercado financeiro. Pelo relacionamento que a gente tem, normalmente essas pessoas elas saem para abrir, né, uma casa sua própria, uma casa independente, né? Elas já falam com o Itaú antes, porque como a gente é um grande distribuidor desse mercado, né, para saber que tipo de estratégia o Itaú precisa, se ele colocaria uma estratégia equivalente àquela casa origem que ele trabalhava. Então, muitas vezes, quando a casa vai ser lançada, a gente já atuou, né, com algum protagonismo no desenvolvimento dessa estratégia, na possibilidade da gente adaptar aquilo para os clientes que a gente precisa, né? E essas casas elas vão aparecer depois no ranking, né? Depois de 24, 36 meses, elas vão surgir no ranking. Então, muitas casas hoje conhecidas aqui no mercado brasileiro nasceram dentro da área de Fund of Funds do Itaú. Então, a gente considera isso um case de sucesso bem importante, né, por essa razão que eu falei. Então, a gente acaba desenvolvendo esse mercado e trazendo essas casas, que são pessoas, né, brilhantes também, né, dentro de um pacote fechado com uma chancela do Itaú, tá? Então, esse é um dos temas. O outro tema é que... Acho que Oi. só para dar ênfase, que acho que isso Uhum. é um diferencial bem grande, Claro. que só para queria que você trouxesse uns números assim para as pessoas terem a Uhum. dimensão. Qual que é o Claro. tamanho desse produto só do Fund of Funds aí do Itaú, né? Sim. E essa questão que você falou de trabalhar com gestores que eventualmente ele é quase que é uma oportunidade, né? Às vezes ele nem é o Uhum. gestor ainda, ele trabalha numa mesa de um banco, né? Ele está lá, Exato. uma equipe que trabalha lá na mesa, não vou dar nomes aqui de bancos para não fazer propaganda para ninguém, Sim. mas ele é lá uns caras especializados, eles trabalham já no core do banco lá, na área de gestão de juros, e ele Uhum. fala, quer saber, eu quero montar o meu negócio. E o Uhum. Itaú, pelo relacionamento e o recurso que tem, vai lá e pega esse cara. Então é o cara que você não vai, que o investidor comum, né, pessoa física, muito menos, ele não vai ter acesso, não vai ter acesso na XP, na RIF, em nenhum lugar, né? Que é um produto Exato. ali muito Uhum. especializado, né? Exato, exato. Para você ter uma ideia do volume que a gente está falando hoje, a gente é um dos maiores fund of funds do mundo, tá? Não é nem um fund of funds do Brasil só. Hoje a gente tem mais ou menos uns 250 bilhões sob gestão, e eu estou falando só de clientes, né? Recurso aqui não tem recurso do banco, é recurso de cliente mesmo, dentro da área de fund of funds, tá? Aqui a gente não está falando da Itaúasset. A E é Itaúasset tem outros basicamente 900 recurso bilhões. do private, assim, a maior parte, né? Do private do Itaú, né? Aqui a gente tem recurso do private, a gente tem recurso do varejo, a gente tem recurso de institucional, a gente tem recurso de seguradora, a gente tem uma preocupação muito grande aqui de diversificar esse portfólio, né, esse passivo de fundo que a gente chama aqui, para que a gente consiga mostrar para os clientes dos diversos segmentos que a gente atende aquilo que o Itaú tem de melhor. Então você vai encontrar dentro desse volume que eu falei, né, praticamente 250 bilhões, você tem uma parcela relevante do private, sim, mas os outros canais também colaboram, né? Eu diria que aí com uma posição bem importante também dentro desse portfólio todo, tá? Hoje nós temos 40 pessoas, né? Praticamente uma asset, né? De Fund of Funds trabalhando exclusivamente nesse segmento, né? Então, dentro da Itaú Asset, que é totalmente apartado, né? São 40 pessoas em Fund of Funds trabalhando justamente para fazer o quê, né? O que é chancelar um gestor aqui? Visitar ele em loco, fazer o due diligence, ver se ele tem realmente aquelas características, qual é o histórico curricular dele, de onde ele veio, que escola ele fez, onde ele ganhou dinheiro, se ele ganhou dinheiro na casa anterior que ele estava.
né? Se eles estão compondo um bom time, se esse time possui, por exemplo, um share importante dentro dessa empresa, desse fundo, né? Então são temas que a gente vai olhando com uma certa recorrência que torna o nosso modelo bastante eficiente, né? Então a gente sabe que se determinado momento, né? Eu costumo dizer que é importante a gente saber o momento de entrar num fundo, mas também é super relevante a gente entender o momento da gente sair daquele fundo. Então aquela determinada casa perdeu um portfólio manager importante, perdeu um analista importante, o cara de moedas, sendo que aquele fundo ganhou com moedas ao longo de décadas, e essa pessoa saiu. Então a gente revalida isso, né? A gente tem um critério de avaliação aqui que vai desde essa questão mais qualitativa até a questão mesmo de infraestrutura, de servidor, se o cara está operando no mercado e cai o servidor dele, ele tem redundância, ele não tem, qual é a segurança, né? A gente sabe que em Fund of Funds no mundo inteiro, as grandes perdas não foram geradas pelo negócio em si, de asset management, né, de entrar e sair dos mercados, né, foram gerados por problemas operacionais importantes, em que o mercado ficou fora, o cara ficou fora do mercado e aquilo provocou uma perda grande. A gente tem 3 áreas aqui que avaliam de forma independente, né, risco, compliance e jurídico. Então, se qualquer uma dessas casas, e eles não precisam justificar, né, não quiser que a determinada casa entre no Fund of Funds, eles têm o voto deles e não entra, por mais que os analistas de Fund of Funds queiram colocar aquela casa. Então, é um modelo que sofreu bastante ao longo, né, desde 97 para cá, a gente falou no início ali sobre as crises, que passou por várias crises, né, tem esse momento, como você colocou, Vitor, da gente não estar numa fase muito boa para esses ativos de risco, mas aí que é importante você revalidar o modelo, não tomar uma decisão assustada de sair ou reduzir drasticamente determinada coisa, sendo que você tem um modelo bastante robusto para suportar essa decisão de investimento. Então, citei alguns temas aqui, mas dentre eles, inclusive, uma característica importante para quem é participante de um fundo de previdência é poder acessar algumas casas em que a gente tem acesso, através do Fund of Funds, por exemplo, mas que o cliente não teria acesso diretamente, seja porque o veículo institucional que a gente cria aqui, né, ele é um veículo para investidor institucional, não é um cliente pessoa física que está entrando, então a gente consegue acessar algumas casas, né, renomadas de mercado, que tem essa possibilidade da gente entrar, né? A gente tem processos de incubadora dessas casas aqui, como eu falei, que nasce com essas casas também. Então, eu acho que a gente conseguiu aqui terceirizar, né? Não vou dizer que é impossível acontecer algum problema, porque a gente está falando de investimentos, você citou temas aqui que a gente não imaginava que tivesse também ao longo do início do ano aí, em relação a crédito, mas a gente tem um modelo que já foi bastante testado e a gente gera conforto em dizer para uma fundação, que é o caso de vocês aqui, que a gente consegue, com um nível de segurança razoável, né, levar essas casas aqui, diversificando a cabeça do gestor, né? Então, tenho aqui o Multimesas do Itaú também, que também são, né, 18 mesas hoje que a mesa GIS aqui pode fazer, que é a mesa de alocação pode fazer uso, assim como essa área de Fund of Funds para tornar esse portfólio completo aqui, dentro de casa e fora de casa, fora das fronteiras do Itaú aqui, com a segurança da área de Fund of Funds da Itaú Asset. Legal. Essa era a ideia que eu queria trazer aí do modelo de gestão que a gente adota e principalmente, né, destacar isso que o Jefferson falou, que aqui, nesse modelo que a gente montou, além de acessar aí todas as classes de ativos, todas as oportunidades, uma gestão bem ativa, diversificada, a gente também acessa os melhores gestores aí através da estratégia do Fund of Funds. Então, assim, a gente não sai aqui em desvantagem a nenhum alocador aí, porque a estrutura que a gente acessa aí através do nosso gestor de fundo exclusivo do Itaú é a maior do Brasil, vocês falam até do mundo, essa eu não sabia, do Brasil eu tinha certeza. E aí, quer dizer, então você consegue buscar, se tem um gestor que está se sobressaindo em algum tipo de estratégia, algum mercado, certamente a gente já olhou e sabe se é bom ou não e se vale a pena estar ali, porque às vezes tem gestores que de fato se destacam, né, numa janela, acertou alguma cabeça, mas se for ver a consistência, se aquela equipe estava ali junto durante vários anos para enfrentar esses desafios do mercado, quando a gente vai aprofundar, sabe que não é bem assim, né? Tem vários exemplos, não quero falar mal de nenhum fundo aqui, mas são vários exemplos de fundos que foram super bem numa janela e no ano seguinte ali ou fechou ou está ali com muita dificuldade de captar, né? Então isso é normal e é por isso que é bom aprofundar na avaliação e não olhar só histórico, né? Só desempenho passado, principalmente em janelas específicas, né? Isso talvez é a pior coisa que
que um gestor, né, um investidor pode fazer, né? Se prender algumas janelas para avaliar se um gestor é bom ou ruim, isso é muito raso, né? Muito superficial, e aqui a gente não faz isso. Uma E dimensão, Vitor, disso que você falou, é super legal destacar isso, tá? Hoje a gente tem no nosso radar cerca de 800 fundos mapeados, né, que já existem, fora aqueles que ainda estão surgindo. Desses 800 fundos, 700 e poucos fundos, a gente aloca em cerca de 50, né? Ou seja, não é, assim, é uma análise profunda com uma série de filtros, e aqui a gente não quer qualificar também se aqueles que estão de fora são piores ou melhores, mas não passaram no crivo da nossa área de Fund of Funds. Então é mais ou menos essa proporção, de 800 para 55, 60 fundos. É um trabalho bem intenso, que só uma área com 40 pessoas consegue fazer também. e outra vantagem também da pessoa física, que às vezes não tem, ou talvez não tem tanto conhecimento, mas também, principalmente, não tem tempo, né? É que o trabalho, você escolher um gestor, e aí pela equipe, pelo montante investido, você tem acesso ao gestor diretamente. Está acontecendo alguma coisa no fundo, a equipe aí fala lá e liga para o gestor e fala, o que está acontecendo? É muito diferente de você estar simplesmente navegando ali, vendo a cota despencar ou subir. Exato. Exato. A gente tem conversas periódicas, saber como que está a cabeça do gestor, para saber se tem diversificação de fato, porque se estiver todo mundo indo para o mesmo lado, não faz sentido estar naquela casa, né? Então é exatamente isso, olhar como é que está a cabeça do gestor, olhar como é que está o limite de risco dele, né? Olhar como é que realmente ele vem operando, né? E se tem alguma característica que não agrada, a gente desembarca, né? Basicamente é isso. E para não estender aí, só para finalizar, então acho que é esse processo que eu queria chamar a atenção dos participantes e destacar, a gente falou aí de diversas crises, aí as mais famosas são do subprime, teve aqui teve a do Covid, teve agora mais recente guerra, você teve um princípio de crise de crédito no início do ano, você teve bancos, né, que quebraram nos Estados Unidos esse ano, teve o Credit Suisse, né, que quebrou na Suíça. Quer dizer, são diversos anos aí que a gente tem atuado, essas crises são recorrentes, elas acontecem, e por esse modelo de gestão, em nenhum período a gente teve um ano, né, uma janela um pouco maior, horizonte maior, em nenhum dos perfis de retorno negativo, e eventualmente os perfis de maior risco, obviamente que um mês ou outro eles vão sofrer, porque é natural, mas a gente mostrou aí que tem formas muito boas de mitigar esses riscos, e esse que é o importante, né? Mitigar esses momentos de maior incerteza, as perdas, mas montar um portfólio equilibrado, com a visão de longo prazo, como o Gerson falou, que ele vai gerar o retorno, que é o que a gente tem trazido, né? Que é um retorno consistente em cima aí dos principais indicadores ao longo do quando a gente analisa o histórico do Sebrae Previdência. Mas era isso. Não sei se alguém tem se alguém tem mais alguma coisa a contribuir, mas essa era a ideia. Legal. Na verdade, eu queria só agradecer aqui a oportunidade pelo papo aqui, Vitor. Acho que foi ótimo. Enfim, acho que a gente segue aqui à disposição. A qualquer momento a gente pode entrar aqui para discutir esses temas com vocês aqui, que para a gente é bem relevante levar o que acontece aqui dentro da Itauasset e compartilhar com vocês também. Beleza. Bom, do lado de cá, eu quero agradecer a Itauasset, a Monique, Jefferson, a Fernanda. E olha, já que você deixou a porta aberta, a gente vai chamar de novo, tá? Porque assim, Por conteúdo aqui favor. não falta. Por favor. Estamos à disposição Vitor, aqui. ai, que bom, Vitor. Muito obrigado mais uma vez. Quando o Vitor não vem aqui, só pra vocês entenderem, quando o Vitor fica um tempinho sumido, os participantes começam a responder os nossos e-mails perguntando sobre os investimentos. Então ele não pode sumir. Então, Vitor, obrigado mais uma vez por participar aqui. E você que está assistindo a gente aqui pelo canal do nosso canal do YouTube, deixa aqui o seu comentário com a sua dúvida, que a gente chama o Vitor para responder. Se for alguma coisa lá do Itauasset, a gente corre para os nossos convidados, pede ajuda para eles também. Manda aqui também temas, tá? De dúvidas que vocês têm ou assuntos que vocês queiram ouvir aqui no nosso podcast. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, estão aparecendo de novo aqui na tela, nossos canais de relacionamento com o participante. E até a próxima. Valeu. Falou. Valeu. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigada. Jefferson e Monique. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, é um gente. prazer. Tchau, tchau.